uma guerra extremamente importante para a gente entender, inclusive, os conflitos atuais entre Israel e Palestina. O que está acontecendo na faixa de Gaza. É uma grande base para a gente entender isso. Hoje a gente vai falar da chamada Guerra dos 6 Dias, um conflito importante no Oriente Médio, na década de 60, envolvendo Israel e outros países árabes. E é isso que a gente vai falar hoje. Lembrando que, vou deixar na descrição esse modelo aqui que eu tenho feito. Esse não é mapa mental, é um modelo mesmo escrito, uma apresentação, mas eu vou deixar aqui em PDF para vocês. Gostaria de lembrá-los e lembrá-las também que nós estamos concorrendo ao Prêmio Best 2024 como influenciador em educação. Eu vou sempre lembrar aqui, eu vou deixar o link na descrição, não, no comentário fixado. Nós estamos em terceiro lugar. Os primeiros 20 lugares colocados passam para a próxima etapa. Então é muito importante a colaboração de vocês, o apoio. E assim, eu não tenho nem palavras mais assim que eu consigo colocar no meu vocabulário para expressar o carinho e a gratidão que eu tenho por vocês, por manter essa posição, mesmo que a gente fique em terceiro ou desça um pouco, mas ficar entre os 20, ou pelo menos se a gente não fica entre os 20, mas nesse momento tá, sabe, com esse engajamento. Então, assim, obrigado mesmo, de coração. Então, se você puder só dar uma pausa nesse vídeo, você vai lá, clica no botão aqui, você já vai votar rapidinho, 10 segundinhos, não custa nada. Muito obrigado, e muito obrigado mesmo pelo carinho e pela confiança que vocês dão, tá bom? Vamos lá então, deixa eu tomar água, então, falar da Guerra dos 6 Dias. Então, são alguns processos que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai entender o que é essa Guerra dos 6 Dias. É um conflito extremamente importante que fez Israel aumentar o seu tamanho, tá? Na década de 60, depois volta, depois recua, mas nesse momento aumenta de tamanho. Então nós temos aqui, vamos passar para a nossa imagem, que a gente já faz uma definição aqui do que é essa Guerra dos 6 Dias. Então foi um conflito que durou do dia 5 a 10 de junho de 1967. Aqui eu vou entrar naquela discussão com vocês, naquela história de conectar os pontos. Conecta as coisas na história, que você vai chegar, inclusive na história do Brasil. Vou explicar por quê ao longo desse vídeo. Então foi um conflito entre Israel, que durou do dia 5 ao 10 de junho de 1967, certo? Durou 6 dias. E os países árabes liderados pela Síria, Egito, Jordânia e Iraque. Tem alguns outros países ali também que prestam seu apoio, mas esses são a base. Principalmente o Egito, tá? Vamos lá. Primeiro, é importante entender o antecedente. O que antecede bem essa guerra dos 6 dias, porque isso aqui é muito significativo para aqueles países. A gente tem a Guerra de Suez em 1956, ou vocês podem chamar também de Crise de Suez, tá bom? Guerra ou Crise de Suez. O que é isso? É uma disputa pelo Canal de Suez. Tá bom? Onde que está o Canal de Suez aqui? Vamos lá, só marcar aqui no mapa. Vocês estão vendo essa parte aqui, ó, no vermelhinho aqui, eu vou fazer um círculo vermelho. Aqui é o Canal de Suez. O Canal de Suez está localizado no Egito, mas o Canal de Suez é uma obra imperialista. Tá? O Canal de Suez é uma obra que os países europeus financiaram já no século XIX para ter uma passagem por águas, não necessariamente por mar, mas por água. Você entra ali pelo Rio Nilo e chega até o Mar Vermelho, tendo acesso depois a outros oceanos, como o Oceano Índico, por exemplo, certo? Mas se passa depois o Golfo Pérsico, né? Mas você passa, é uma obra construída para embarcações, para cunho comercial. E isso era uma forma imperialista de dominação, lembrando que o Egito foi durante muito tempo dominado economicamente pela Inglaterra, e o Canal de Suez pertencia à Inglaterra até então. Só que aí a gente tem um governo do general egípcio, que era o Gamal Abdel Nasser, que dentro do contexto da Guerra Fria está lá fazendo sua política nacionalista. Você tem várias políticas nacionalistas nesse período no mundo inteiro, pós-Segunda Guerra Mundial. E ele nacionaliza...
Opa, caiu nossa câmera aqui, mas vai voltar, relaxa. 1, 2, 3. Aqui, pronto, voltamos. Deixa eu apagar só aqui, ó. Dá esse barulho aqui por causa da minha caixa de som. Ele nacionaliza o canal de Suez e as empresas que operavam no canal de Suez. Tá bom? Então ele faz lá a nacionalização. Deixa eu só pegar um negócio aqui que deu um erro aqui no meu computador depois que caiu a câmera aqui. Deixa eu só consertar esse erro. Tá, pronto, já está aqui para vocês. Então ele nacionaliza o canal de Suez, gerando um conflito principalmente com a Inglaterra, mas também com a França, que tinha empresas que operavam no canal de Suez. E como Inglaterra e França eram já apoio de Israel, se a gente parar para pensar que desde lá atrás Israel se criou muito com o apoio inglês, com o mandato britânico, a Inglaterra entregou o território para Israel. Israel declara uma guerra, porque ela também utilizava o canal de Suez, tá? E declara uma guerra ao Egito, porque ela vai ter que pagar agora impostos, esses países vão ter que pagar impostos sem utilizar livremente o canal de Suez. Né? Esse pós não, é após, tá? Vamos consertar isso aqui, gente, pera aí, não dá. Opa, saímos aqui, mas vamos voltar, pera aí. Pô, já fui até para outro quadrinho aqui, não tem importância não. Beleza. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Então a gente tem, agora sim, a Inglaterra apoiando, junto com a França, apoiando ataques de Israel ao canal de Suez, ao Egito. Estados Unidos, muito preocupado, pediu um cessar-fogo. Nesse processo, a gente vai ter um cessar-fogo. Essa guerra durou mais ou menos, essa crise durou mais ou menos uma semana, tá bom? Mas deixou consequências, porque, querendo ou não, Israel atacou dominações egípcias, principalmente no que a gente vai chamar na Península do Sinai, que pertence ao Egito, ao deserto do Sinai. Então esse é um antecedente importante para a gente ver que a Guerra dos 6 Dias vai ser uma continuidade dessa crise que estava acontecendo no Suez. Em maio de 67, a Guerra dos 6 Dias vai de 5 a junho de 67, mas ó, um pouquinho mais de antecedente aqui. Em maio de 67, o Egito exigiu a retirada de tropas de forças de segurança da ONU, que estavam lá para intermediar conflito. Tá? Então, quando ele exige a retirada, ele está exigindo porque ele está falando o quê? Vai ter guerra, então é melhor você sair daqui. No deserto do Sinai, daqui a pouco eu vou mostrar um mapinha detalhado para vocês, que é muito bom, tá? Então não se preocupem. Então ele falou, ó, saiam daqui que vai ter conflito. Então ficou tenso, já em 67. E ele realizou um bloqueio aos navios israelenses no Estreito de Tirã. Daqui a pouco eu mostro também. Acho que dá para mostrar aqui o Estreito de Tirã. Não, ele está um pouquinho mais para cá, assim, sabe? Ele está um pouquinho mais a leste ali. Então ele fala assim, ó, vamos bloquear os navios de Israel. Então ele é como se fosse uma continuidade do que vem acontecendo lá atrás da crise de Suez. E aí começa a guerra, porque no dia 5 de junho, Israel tinha definido que esse bloqueio aos navios israelenses, ele tinha motivações bélicas e merecia uma resposta bélica, uma resposta à altura. Então Israel respondeu, tem que separar aqui, desculpa gente, eu não dou conta, eu separo, tá? Eu separo, eu já fui no mapa direto lá, mas vou separar. Prometo que eu não vou fazer mais isso. Mas Israel, vamos lá gente, vamos lá. Respondeu com ataque aéreo ao sul do deserto do Sinai, a área pertencente ao Egito, e iniciar a guerra. Tá bom? Israel tinha pedido à Jordânia, país vizinho, para que a Jordânia não entrasse no conflito e mantivesse sua posição neutra. Porém, a Jordânia tinha, o rei da Jordânia, o Hussein da Jordânia, havia feito um acordo com o Nasser, que é o militar, o ditador egípcio, de que a Jordânia apoiaria Israel. Então, no segundo dia do conflito, a Jordânia estava bombardeando Israel como resposta. E aí o conflito se intensifica. Tá bom? Israel domina a região da Península do Sinai, o deserto do Sinai, a região da Península do Sinai. Então, Israel consegue dominar, apesar de uma aliança árabe, você ter um maior número, Israel dispunha de um aparato bélico mais tecnológico.
Israel dispunha de um aparato bélico melhor, inclusive derrubava caças egípcios que passavam em seu espaço aéreo, então a sua artilharia antiaérea era potente, até hoje é muito potente. Essa guerra, inclusive, é muito importante para a gente ver o quanto que Israel ganhou prestígio no mundo militar perante as forças da OTAN, né? Depois aí, quando a gente tem formação da OTAN. Então, Israel, se ela consegue responder muito bem, ela toma o deserto do Sinai, então ela aumenta o seu território ao sul, daqui a pouco eu vou mostrar um mapinha para vocês, e aí, tomando o deserto do Sinai do Egito, ela se volta para outros países que estão aliados ao Egito, como, por exemplo, mais ao norte de seu território, a Síria. Então, ela toma a Península do Sinai, e no dia 9 de junho, Israel inicia ataques à Síria nas chamadas Colinas de Golã. As tropas sírias conseguiram resistir por um bom tempo, né, nesses 2 dias, de 9 a 10 de junho, justamente por conta do terreno acidentado, é uma região montanhosa, de difícil acesso. Eles estavam ali muito bem estabelecidos, mas Israel continuou com seus ataques, até que as tropas sírias tiveram que recuar, tá bom? Os Estados Unidos, você deve estar se perguntando aí sobre relações internacionais. A gente vai ter um envolvimento maior de Estados Unidos, tanto Estados Unidos quanto União Soviética, porque afinal de contas a gente está na Guerra Fria. A gente vai ter uma outra guerra que vai acontecer em 72 e 73, que é a Guerra do Yom Kippur, que é a Guerra Árabe-Israelense, é chamada de Terceira Guerra Árabe-Israelense, ou Guerra do Yom Kippur, que a gente vai fazer também, inclusive já estou preparando material, que ela é uma continuidade da Guerra dos 6 Dias, tá bom? Nesse momento, Estados Unidos teme que essa guerra continue, porque se ela continuar, os países árabes eles já tinham uma boa relação política e militar com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E se essa guerra continuasse, se esse conflito continuasse se atenuando, os Estados Unidos temia um rearmamento soviético nos países árabes. Eclodiria uma outra guerra com uma proporção maior. Isso vai ser o que vai acontecer na Guerra Yom Kippur, tá? Mas nesse momento os Estados Unidos ele não quer o envolvimento da União Soviética. E para não ter o envolvimento da União Soviética, ele também não se envolve. Porque se ele se envolve, a União Soviética falou, opa, os Estados Unidos chegou, então vamos lá do outro lado. Então os Estados Unidos ele faz uma pressão para o Conselho de Segurança da ONU, para que o Conselho de Segurança da ONU aprove uma resolução para o armistício, uma resolução de cessar-fogo, o armistício. Então ele pressiona e a voz dos Estados Unidos vai ser muito forte nesse processo e ele vai conseguir, a ONU vai propor o armistício que vai ser assinado, só que nem tudo são flores. Ó, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho um mapinha para mostrar para vocês de como que era a situação. Esse território aqui, ó, eu vou contornar, era o território de Israel antes da Guerra dos 6 Dias. E é o território de Israel hoje, ou pelo menos muito próximo do território de Israel hoje, porque depois ela perdeu as outras posses, tá? O que está em azul claro, que vocês estão vendo aqui, ó, que está aqui ó, na legenda, ó, são territórios conquistados por Israel na Guerra dos 6 Dias. Tá? Olha isso, olha isso. São territórios que Israel conquistou. Tá bom? Aqui em cima, especificamente, eu vou puxar a seta, aqui você tem a região da Síria, certo? Tomada por Israel, as colinas de Gomã. E aqui a gente tem a Península do Sinai, que pertence ao Egito, naquele tempo também pertencia, mas foi tomado por Israel. Tá bom? Então, alguns pontos importantes aqui para se destacar. Então, reparem que o território de Israel não dá para dizer que triplicou, mas ele foi além do dobro. Talvez aí um 2,5, né? A mais aí. Aumentou consideravelmente o território. Depois vai perder, tá? A gente vai ter um outro acordo, que vai ser a queda do Sinai, mas vai ser só depois da guerra do Yom Kippur, tá bom? Então Israel aumentou o seu território, e aí eu te falo,
Qual que é o motivo de uma guerra dessa, se não econômico, se não de controle de áreas, se não de um controle, por exemplo, imperialista, quando começou lá na crise de Suez, quando os países imperialistas não aceitaram perder um território do Egito para o Egito. Compreenderam? Israel é aliado, né? Deve a esses países pela formação do seu Estado Nacional. É isso que a gente precisa entender. Então, a Guerra dos Seis Dias fez com que aumentasse o território de Israel. Reparem nesse mapa que é muito importante. Vamos lá, gente. O que mais que a gente tem aqui? Aí, a gente precisa entender as consequências dessa guerra, até para a gente entender os conflitos atuais e as próximas guerras que virão a seguir. Aumento do território de Israel consideravelmente, como a gente já viu, então não precisa nem explorar mais o que a gente já viu no mapa sobre isso. Aumento não, né? Mas tá, depois eu conserto, da tensão entre os países árabes e Israel, resultando em 1973 na Guerra do Yom Kippur. E aí eu te falo, lembra que eu falei no começo dessa aula? Vamos falar de Brasil? Por que isso tem a ver com o Brasil? Tem a ver com o mundo, na verdade. Porque essa guerra que vai gerar depois, a Guerra Yom Kippur, ou Guerra Árabe-Israelense, sabe? E aí você teve envolvimento dos Estados Unidos apoiando Israel e União Soviética apoiando os países árabes. Nessa guerra, os países árabes vão se revoltar com o apoio dos Estados Unidos a Israel. É ali que a gente vai ter, em 1973, a crise do petróleo. Olha só a história, essa história é fantástica. É lógico que são guerras, é algo muito triste, mas história é fantástica de se entender. Vai conectando as coisas, sabe? Ó, trabalho de formiguinha, vai conectando. Em 73, os países árabes, membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles aumentaram o preço dos barris de petróleo. E eles tinham praticamente um monopólio da exportação de petróleo no mundo, justamente para poder quebrar os Estados Unidos como represália ao apoio dos Estados Unidos a Israel na Guerra do Yom Kippur. E qual que é a consequência disso para o Brasil? Crise econômica, aumento de preço de produto. No Brasil, vocês lembram, era governo Médici, a gente já estava pegando dinheiro emprestado para caramba por causa do milagre brasileiro, a dívida externa estava subindo, e aí vem uma crise do petróleo, onde tudo sobe de preço, derivado de petróleo sobe de preço. E isso representa, inclusive, uma crise econômica no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil, que eu quero dizer, que leva ao fim da ditadura militar, caminha para o que depois o Geisel vai chamar de redemocratização lenta, gradual, segura, e vai fazer, inclusive, o programa pró-álcool, investir em combustíveis, investir em etanol em vez do petróleo, em vez da gasolina. Então, olha como é que uma coisa vai puxando a outra. Certo? E o que a gente tem hoje de conflito entre Israel e Palestina está muito ligado também a isso que a gente está vendo em 1957. São conflitos que não pararam até hoje. A gente tem Israel controlando Jerusalém, e isso é uma posição estratégica e considerada ofensiva para os árabes, principalmente muçulmanos, certo? Porque você sabe que Jerusalém é importante tanto para cristãos, judeus e muçulmanos. Tanto é que ela tem as suas divisões, mas aí ela ficou sob controle administrativo de Jerusalém. É por isso que, vamos lá, conectar de novo. Quando, por exemplo, Donald Trump defende a retirada da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, é uma forma de provocar os países árabes. Quando, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro defendeu a retirada da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, é uma forma de provocar e falar, estamos do lado de Israel. Vocês entendem? Isso mexe com relações políticas e diplomáticas hoje, que geram guerra, geram conflitos. Tá? Não necessariamente o Brasil vai gerar esse conflito, estou falando, mas é cada pecinha de um quebra-cabeça, é um jogo de xadrez que vai sendo montado, é isso que eu quero que vocês entendam. A gente vai ter um refúgio em massa de povos palestinos em países vizinhos. Muitos desses países não aceitaram os palestinos. Só a guerra, sem contar só os palestinos, a gente tem cerca de 300 mil a 350 mil pessoas sendo retiradas de suas casas na Guerra dos 6 Dias. Em relação aos palestinos, não é a primeira vez que eles saem em retirada do refúgio.
lá quando teve a formação do Estado de Israel, a gente já teve, né, a diáspora palestina, Nakba, né, que chama, se eu não me engano, é isso mesmo, 700 mil pessoas. Bom, e logo depois, nesse conflito, a ONU tenta aprovar uma resolução, a Resolução 242, ou Resolução 242, que ela determina que Israel devolva os territórios conquistados porque a ela não pertence. A ONU fala assim, ó, estamos determinando que Israel devolva esses territórios, inclusive como uma forma de evitar novas guerras, evitar novos conflitos. Só que Israel não atende a solicitação da ONU, tá? A determinação da ONU. Inclusive, Israel é um país conhecido também por não aceitar as determinações, inclusive no conflito atual, ela não aceita várias determinações de cessar-fogo da ONU. Inclusive, você tem gente morta, enviados da ONU que foram mortos ali, tá? Por que, que ela não adere à determinação da ONU nesse momento? Porque ela exige o reconhecimento do Estado de Israel pelos países árabes. O Estado de Israel foi formado lá em 1948, vocês lembram? Só que os países árabes não haviam reconhecido. Ela exige o reconhecimento do Estado de Israel. Só que os países árabes se negam, falam, a gente não reconhece o Estado de Israel, a gente quer reconhecer a formação do Estado palestino, não de Israel. Então você tem dos dois lados o bicho pegando. E aí, então, essa resolução não foi aceita. Israel não se retirou do deserto do Sinai e nem da península do Sinai e nem das colinas de Gomã. O que gera, e aí que eu falo para vocês, depois a guerra do Yom Kippur. Que aí eu vou explicar direitinho para vocês no próximo vídeo. Vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu faça, né? A guerra do Yom Kippur que vai ser em 1973, que é uma condição direta, né, uma reação direta da Guerra dos 6 Dias, tá bom? Então vamos voltar aqui para a nossa imagem. A minha voz tem ficado ruim, né, gente? Infelizmente não tem muito o que fazer, não, saindo dessa gripe. Mas é isso, não deixa de votar lá no Prêmio Best 2024, influenciador em educação, vendo esse trabalho que a gente está fazendo, se você confia, se você acredita na gente. E eu agradeço demais pelo carinho, pela consideração e pela confiança. Eu vou falar isso de novo, a confiança é muito importante. Vou ficando por aqui. Ó, o link tá aqui no comentário fixado. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!